Que bom chegar mais uma vez até você através desse vídeo. Muito prazer. Meu nome é Rafael Diniz, sou pastor aqui na Igreja Pura Fé e eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, eu preciso te fazer uma pergunta para que você reflita, para que você pense. E depois eu começo a decorrer todo aquilo que Deus colocou no meu coração. Para você, a graça é algo fácil de oferecer ou fácil apenas para receber? Na prática, a graça sempre foi um escândalo. Não um escândalo para o pecador, mas um escândalo para aquele que se acha acima dos outros, para aquele que se coloca numa posição maior. A gente fala muito sobre a graça, conta muito sobre a graça, ora sobre a graça, mas será que de fato nós estamos vivendo a graça? Ou apenas estamos tentando controlar a graça? Escolher para quem de fato ela pode ser entregue. Pense nisso. Eu sou uma pessoa que ofereço a graça? O favor? Ou eu sou apenas a pessoa que consome a graça, que quer controlar quem deve e quem não deve receber a graça? Talvez nós estejamos vivendo uma graça seletiva. Uma graça onde nós queremos que as pessoas primeiro se moldem aquilo que acreditamos ser o certo, para que depois elas possam usufruir. Sabe? Talvez para sua casa e para sua família, o seu coração esteja sempre muito aberto, independente do que eles tenham feito. Mas para aquela sua vizinha, para aquele seu vizinho, que tanto te atormenta, que tanto perturba a tua paz, para ele, você pede a justiça de Deus. Mas para você, você pede a graça. Fica comigo. Vamos refletir sobre isso. Vamos fazer uma introspecção e olhar para dentro de nós para vermos se não estamos querendo selecionar as pessoas que podem usufruir dessa maravilhosa graça, desse escândalo que é a graça, esse escândalo para os religiosos. Lembre do ladrão? O ladrão da cruz. Ele não teve tempo de pedir perdão para as pessoas que ele assaltou e para as pessoas que ele fez coisa errada. Ele não teve tempo de ir lá e acertar as coisas. Ele não teve tempo para reparar nenhum dos danos que ele causou. Mas o texto diz que Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não, pera. Se isso acontecesse nos dias de hoje, qual seria a sua reação? Você olhar para aquela pessoa que tanto fez mal para os outros, sendo salva, mas ele não fez um jejum, ele não se batizou, ele não. Mas Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sem processo, sem entrevista, sem acompanhamento. Essa é a graça que muitas vezes deixa os religiosos perdidos. Pessoas que querem falar: vocês precisam fazer isso e aquilo. Ei, não confunda. Eu não quero te vender uma graça barata. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou querendo fazer você pensar. Talvez, em alguns momentos da sua vida, você recuou a mão. Não, esse não merece tanto.
Talvez você foi como Jonas. Lembra? Deus fala com Jonas. Está lá em Jonas capítulo 1, versos de 1 a 3, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Interessante. Jonas, ele não foge porque ele não conhecia Deus. Ele foge porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele tinha a certeza que quando ele chegasse lá e pregasse sobre Deus e pregasse sobre a palavra, aquele povo ia se arrepender. Mas Jonas, ele conhecia a história. Aquele povo era terrível. Aquele povo, ele cometiam assassinatos de forma brutais. Eles faziam tudo que era contrário a Deus. E a palavra de Deus vem a Jonas e fala: vai para lá, pregue contra eles. Engraçado, né? Que Deus usa a palavra pregue contra eles ou clame contra eles. Não no sentido de puni-los, mas no sentido de apontar para eles onde eles estavam errando. Para que a maravilhosa graça, a escandalosa graça, se manifestasse para eles. E Jonas foge, você lembra a história? Ele pega o barco num caminho oposto. No caminho ali acontece uma tempestade, eles começam a perder tudo que estavam levando naquele barco. Eles não entendem o que está acontecendo, eles clamam a outros deuses, mas não passa. Então Jonas chega e fala: gente, o problema de tudo isso aí é meu. Como assim é meu? Me lancem no mar. Não, o que é isso? Jonas, sem querer, ele apresenta para aquele povo, para aqueles homens do barco, o Deus que ele servia. E se você for ler a história, aqueles homens pedem que o teu Deus não impute sobre nós o sangue deste homem. E quando Jonas é lançado nas águas, vem a calmaria. Pare para pensar. A graça de Deus na nossa vida é tão poderosa que mesmo quando muitas vezes nós não queremos fazer, estamos fugindo daquilo, no caminho, no processo, a graça que nos alcançou alcança outros. Todos aqueles homens do barco glorificaram ao Senhor. Jonas cai na barriga do grande peixe. É levado para Nínive. Ei, talvez você esteja escutando esse devocional e você é o Jonas. Você pensou que ia conseguir fugir. Mas Deus, nesse dia, te encontra de novo. E Ele está te conduzindo no processo. E o processo não é fácil. Imagina, 3 dias na barriga do grande peixe. O processo que você está passando talvez, de fato, não seja tão simples. Mas Ele vai te levar para o destino certo. Passa esses dias e Jonas é lançado e chega em Nínive. Isso é tão poderoso da graça de Deus. Muitas vezes você tentando fugir do seu propósito, Deus te pega de novo e fala: não vai fugir não. Você precisa cumprir aquilo que eu estabeleci. E te leva para lá. O escândalo da graça. Você conhece a história? Jonas chega e prega para aquela cidade. E a começar do rei, todos se arrependem. Panos de saco e aquela coisa toda. O arrependimento chegou para Nínive. O novo tempo chegou para Nínive. Mas Jonas, ainda assim, fica chateado. Porque ele sabia que isso ia acontecer, mas ele não queria que isso acontecesse.
Ele queria ser o juiz para decidir quem podia e quem não podia acessar a graça. Tome cuidado para você não tentar fazer isso. Porque é possível sim ter a mensagem certa com a motivação errada. No Novo Testamento está escrito isso. Uns vão pregar por ganância, outros vão pregar por vaidade. E assim segue. Mas a mensagem é pregada. A mensagem é entregue. O devocional de hoje é um lembrete para a sua alma. Tome cuidado. Não tente se colocar onde Deus não estabeleceu que você ficasse. Deus, ele não te chamou para ser juiz. Deus, ele te chamou para ser discípulo. Deus, ele não te chamou para fazer justiça. Deus te chamou para ser a justiça. Não entendeu? Exatamente. Você não veio para condenar uma pessoa. Nós não viemos para condenar as pessoas. Nós viemos para resgatar as pessoas. Nós viemos para apontar a Jesus e falar: ei, ele pagou um alto preço pela sua vida. Ele pagou um alto preço pela sua casa. A graça não é o prêmio dos bons. A graça é o resgate dos perdidos. E, partindo já para o final, você consegue refletir se até aqui você se colocou como uma balança da graça ou como um mensageiro da graça. Jonas, apesar de todos os pesares, ele entregou a graça para aquele povo. E toda aquela cidade, a grande cidade de Nínive, foi salva. Você celebra quando, talvez, uma pessoa que você não queria, você fala: não, essa pessoa não merece o céu. Ela fez tantas coisas terríveis. Você celebraria se essa pessoa fosse alcançada? Você celebraria se essa pessoa tivesse a vida transformada? Você celebraria? É uma pergunta para ficar ecoando nesses próximos dias. Porque, vamos ser sinceros, se a graça de Deus não fosse um escândalo para os fariseus, nós não estaremos aqui. Você mesmo, que talvez hoje tenha se colocado num lugar maior que não devia, não estaria aqui. Pastor, que mensagem dura, que devocional. Eu preciso te fazer pensar. Eu nunca vou te vender uma graça barata. A graça custa. E custa tudo. Eu falo que o convite para o Evangelho é um convite para a morte, para que vivamos a vida que Cristo tem para nós. Fique com essa mensagem no seu coração. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida e até uma próxima.